Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quais são as palavras-chave do Evangelho de hoje? É o pão da vida, comer o corpo e o sangue, comer e beber, comer o corpo e beber o sangue. É estar com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração e fazer toda a vontade de Deus, fazer tudo o que Ele está nos dizendo e se purificar. Será que estamos fazendo a vontade de Deus? Destacando as palavras-chave: a ressurreição, fazer a vontade de Deus, comer o corpo, beber o sangue, é alimentar da palavra. Em ambas coincide com duas chaves: a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, e fazer a vontade de Deus, ter amor e caridade, buscar verdadeiramente a Deus. Que o pão que Cristo nos dá, que é seu corpo e seu sangue, é a sua palavra, estar com a sua palavra na mente, nos lábios e no coração, não é como o maná no deserto, que comeram e morreram. Temos que destacar por que o povo comeram maná no deserto e morreram. Morreram porque era um alimento somente naquele momento. E tudo nesse mundo físico chega a hora. Nós não estamos aqui para sempre. Nós somos passageiros, nós somos caminheiros. O maná no deserto foi só para saciar naquela caminhada no deserto. E chegou a hora de sair desse mundo físico, todos saíram. E o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, é o pão que alimenta todos eternamente. A pedagogia fundamental é a palavra. Está com a palavra na mente, nos lábios e no coração. Será que nós estamos com a palavra na mente, nos lábios e no coração? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Começando, os judeus estavam discutindo entre si, porque Jesus, falando sobre o pão da vida, o pão vivo descido do céu, como nós vimos ontem, 2 vezes ele dizendo eu sou, e depois ele falou: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, viverá eternamente. E os judeus pensavam
que era algo físico, somente algo físico, algo passageiro. E Jesus estava falando do alimento espiritual, do alimento para a vida eterna. Esse que é o alimento que nós temos que se alimentar e estar purificados, é estar com a palavra na mente, nos lábios e no coração, crendo com toda a força, com toda a sabedoria, com todo o entendimento, vivendo sem nada antepor ao amor de Cristo. Será que nós estamos vivendo? Jesus ouviu os judeus discutindo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? E Jesus disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Ele fala, o Filho do Homem, que ele é um homem só com toda a humanidade. Um homem só, Deus, o Salvador, o Redentor. Por isso que é o Filho do Homem. E Jesus explica: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu ressuscitarei, tem a vida eterna. Quem come o corpo e o sangue de Cristo, ressuscita e viverá eternamente. Que Ele nos alimenta com a sua palavra, com a sua sabedoria, com os seus ensinamentos. E temos que progredir sempre mais e mais, ter amor e caridade com o próximo, viver a igualdade e a fraternidade com os irmãos e com as irmãs, e comer do seu corpo e beber do seu sangue, que é o alimento para a vida eterna. É estar alimentando de sua palavra. Será que estamos alimentando da palavra de Deus? Estamos com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração? E Jesus continua: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem faz a sua vontade permanece em Cristo e ele permanece em nós. Que tudo em nossas vidas seja com Cristo, para Cristo e em Cristo. Que em tudo seja para a sua maior glória. E saibamos que seu corpo é a verdadeiramente comida e seu sangue é verdadeiramente uma bebida. É alimentar da sua palavra. Será que estamos alimentando corretamente de suas palavras? Estamos tendo amor e caridade, amando todas as pessoas igualmente, perdoando todas as pessoas igualmente? Que o Pai, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio, o enviou, e ele vive pelo Pai, e nós vivemos por ele. Que todos vivam para Cristo, que ele é a rocha firme que nos sustenta, nos guarda e nos fortalece. E concluindo, Jesus fala: este é o pão que desceu do céu, o pão que alimenta a todos, o pão que desceu dos céus, o Verbo encarnado, Deus que se fez humano para todos se alimentar de sua palavra e ter a vida eterna. E conclui na penúltima perícope falando do maná no deserto, que vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E por quê que comeram o maná no deserto e morreram? Que o maná no deserto foi somente um alimento físico naquele momento, que as pessoas estavam caminhando no deserto. E Deus, o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo, princípio sem princípio, fez chover o maná no deserto. E o maná era doce como mel. Dizem que era como um bolo doce bem doce mesmo. E caía de madrugada o maná para as pessoas se alimentarem. E era 6 dias na semana. No sabadão não chovia o maná, porque ambas, lá no Gênesis, Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. E no 7º dia não chovia o maná no deserto também. Tinham que guardar o maná no deserto na sexta-feira, que guardar numa vasilha o maná na sexta-feira para no sabadão comer o maná.
O maná foi um alimento físico. Mas Jesus fala do pão da vida, um alimento que alimenta eternamente. Alimenta aqui nesse mundo físico e alimenta eternamente na vida eterna. Quem come e bebe do seu corpo e do seu sangue viverá eternamente. É a palavra, é fazer a sua vontade, é progredir sempre mais e mais no seu amor, viver sem nada antepor ao vosso amor. Que a Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie toda a gente, que tudo seja com Cristo, em Cristo e para Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Mãe do belo amor, tu sempre trilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, Senhora, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia. Que alegria e celebração possam retornar após esse momento de provação e de dor. Ajuda-nos, ó Mãe do belo amor, a nos conformarmos e a fazermos tudo o que Cristo está nos dizendo. Ele tomou sobre si nossos sofrimentos, tomou sobre si nossas dores para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Imaculada. A vós Deus confiou seu Filho. Em vós, Maria Imaculada, depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem.